O filho teve um mau pressentimento, decidiu desenterrar o túmulo da mãe e descobriu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Luiz se levantou da cama de súbito, o suor escorrendo pela testa. Respirava ofegante, como se tivesse acabado de fugir de algo terrível. Aquela noite fora mais um pesadelo idêntico aos anteriores. Ele via sua mãe, Dona Isabel, em meio a um espaço completamente escuro. Ela chamava seu nome, os olhos cheios de pânico, a boca trêmula. Luiz, e me ajuda, e não consigo respirar, e meu filho. Não, e não pode ser, e a mãe já morreu, e ele sussurrou, ainda tentando se recompor. Estendeu a mão e acendeu o abajur. O relógio marcava 3h17 da manhã. Luiz enterrou o rosto nas mãos, tentando recuperar o fôlego. Era a quinta vez, em 2 semanas, que tinha exatamente o mesmo pesadelo. E cada vez parecia mais real. Ele já não podia considerar aquilo uma simples coincidência. Na manhã seguinte, Luiz foi ao cemitério, como de costume. Desde que sua mãe morrera de problema cardíaco há 3 anos, ele levava flores ao túmulo dela todo domingo. Mas era terça-feira, e ele não conseguia esperar até o fim de semana. Algo o impulsionava a ir até lá. Bom dia, Luiz, a voz do Sr. Manuel, o zelador do cemitério, veio de trás. Hoje você veio mais cedo, hein? E não sei bem. Apenas, e senti saudade da minha mãe. Luiz sorriu sem jeito, apertando o buquê nas mãos. Seu Manuel assentiu com empatia. Eu também sonhava com a minha esposa por meses depois que ela se foi. Sentir falta é natural. Luiz permaneceu em silêncio e caminhou apressado até o túmulo da mãe. Mas, ao se aproximar, parou subitamente. Oh! O que é isso? Murmurou. O buquê que havia deixado no domingo não estava como de costume. As flores estavam espalhadas, algumas pétalas jogadas pelo chão, e uma parte da terra ao lado da lápide parecia ter sido revirada. Luiz se ajoelhou e usou as mãos para afastar a terra. Havia sinais claros de que alguém tentará cavar, mas não tinha ido muito fundo. Você está achando estranho? Seu Manuel já estava atrás dele. Luiz se virou, ainda assustado. Alguém mexeu no túmulo da minha mãe. O senhor viu alguém estranho por aqui esses dias? Ah, e então, o velho hesitou. Você conhece a Dona Lourdes, né? Aquela senhora que mora no fim do vilarejo? Luiz assentiu. Ela era amiga da minha mãe. Ela disse ontem que viu uma pessoa vestida de branco rondando o túmulo da sua mãe, quase meia-noite. Mas, a Dona Lourdes já está bem idosa, pode ter se confundido. Luiz sentiu um arrepio. De branco? Minha mãe foi enterrada com um vestido branco. Seu Manuel olhou para ele, prestes a dizer algo, mas se calou. O ar ficou pesado. O senhor poderia ir verificar as câmeras? Luiz perguntou. Ainda tem aquela câmera de segurança no portão do cemitério, né? Tem sim, mas ela só filma a entrada e a primeira fileira. O túmulo da sua mãe fica lá no fundo, e provavelmente não pegou nada. Luiz ficou desapontado, mas o pressentimento que carregava só aumentava. Naquela tarde, Luiz foi visitar Dona Lourdes. Luiz, que alegria ver você, meu filho, disse a senhora ao abrir a porta. O cabelo branco preso com presilhas, o rosto cheio de rugas, mas os olhos ainda vivos. Vó, a senhora pode me contar o que viu ontem? Aquela pessoa no cemitério? Dona Lourdes se sentou na cadeira de madeira, as mãos tremendo ao segurar a xícara de chá. Era por volta de 00:30. Eu não conseguia dormir, fui para a varanda tomar um ar. Minha visão já não é boa, mas eu juro que vi alguém vestido de branco perto do túmulo da sua mãe. A pessoa ficou parada, depois ajoelhou. A senhora conseguiu ver o rosto? Não, mas foi estranho e me deu um arrepio, como se algo não estivesse certo. Luiz engoliu em seco. A senhora acha que podia ser minha mãe? Dona Lourdes olhou nos olhos dele, sem responder de imediato. Você acredita em espíritos, Luiz? Ele permaneceu calado.
Há quem diga que certas almas não descansam, quando morrem com alguma angústia. O coração de Luiz acelerou. A senhora acha que minha mãe não descansou em paz? Não posso afirmar, mas acho que você devia conversar com seu padrasto. O Carlos. Luiz se levantou bruscamente. Por que está mencionando ele? É que, e sua mãe me dizia que não se sentia segura naquela casa. Uma vez, ela chorou e disse, e que se algo acontecesse com ela, era para te avisar. Luiz sentiu a cabeça girar. Tudo o que estava ouvindo contradizia tudo em que acreditava nos últimos 3 anos. Naquela noite, ele ficou sozinho na sala. A foto da mãe, sobre a estante, parecia encará-lo. Mãe, e se a senhora ainda está por aí, e eu prometo que vou descobrir a verdade. O vento uivava do lado de fora, fazendo-o estremecer. E então o sonho voltou. Outra vez, a imagem da mãe envolta na escuridão, mas agora ela se aproximava. Suas mãos estavam cobertas de sangue, as unhas quebradas, os olhos desesperados. Eu não morri, Luiz. Eu ainda estou lá, e sofrendo, e sem ar. Luiz gritou no sonho, mãe. O que a senhora está dizendo? Despertou com um grito, as mãos agarradas nos lençóis, brancas de tanta força. Não podia esperar mais. No dia seguinte, foi atrás do melhor amigo da mãe, seu Miguel, um carpinteiro de meia-idade que morava perto da praça. Miguel, preciso te perguntar algo sério. Pode falar, Luiz. O senhor viu alguma coisa estranha com minha mãe antes de ela ir partir? Miguel pensou um pouco. Teve um dia em que ela passou na marcenaria. Estava muito abatida, disse que sentia tontura e um gosto amargo na boca há vários dias. Eu pedi que fosse ao médico, mas ela só sorriu sem graça. No dia seguinte, soube que ela tinha falecido. Gosto amargo, e Luiz murmurou. O senhor contou isso à polícia? Miguel balançou a cabeça. Disseram que foi o coração. Ninguém perguntou mais nada. Mas a enfermeira daquele plantão, a Clara, disse uma coisa estranha. Que ela ainda estava consciente quando chegou ao hospital. Clara. Sim, ela ainda trabalha no Hospital São Marcos. Imediatamente, Luiz foi até o hospital. No setor administrativo, conseguiu a informação de que Clara estava no 3º andar, clínica médica. Clara era uma mulher pequena, cabelo preto, olheiras profundas de tantas noites de plantão. Ao ouvir o nome da mãe dele, ficou em silêncio. Eu não deveria falar, posso perder o emprego. Por favor, e minha mãe, e se houver algo escondido, eu preciso saber. Clara olhou ao redor, então disse em voz baixa, vela, e não morreu ao chegar. Estava consciente por alguns minutos. Eu a ouvi sussurrar, Carlos, e antes de desmaiar. Mas o doutor Ricardo registrou que ela chegou sem vida. Luiz saiu do hospital atordoado. As peças soltas começavam a se encaixar num quadro horrível que ele não queria acreditar. Carlos. O doutor Ricardo. A mãe sussurrando ao Carlos antes de morrer. E Clara a única que teve coragem de contar. De volta ao apartamento, Luiz se jogou no sofá, as mãos na cabeça. O sonho, a terra revirada, as flores espalhadas, as palavras de Dona Lourdes, de seu Manuel, de Miguel, de Clara todas gritavam a mesma coisa. Olhou para o relógio. Quase meia-noite. Luiz se levantou, abriu o armário e pegou uma lanterna, luvas e uma pá dobrável. O coração acelerado, mas a mente fria como gelo. Luiz, o que diabos você está fazendo? Perguntou-se em frente ao espelho. Ninguém respondeu. Apenas seus olhos refletidos, cheios do terror do que estava por vir. Ele não contou a ninguém, não chamou a polícia, não levou ninguém junto. Ninguém acreditaria nele. Não havia provas concretas. Se queria a verdade, teria que encará-la sozinho. O portão do cemitério estava entreaberto. Luiz entrou, a lanterna lançando um facho fraco entre as lápides. A lua escondida atrás das nuvens, o vento soprando entre as árvores como um lamento vindo das profundezas da terra. Parou diante do túmulo da mãe. Mãe,
Se a senhora ainda está por aí, e me perdoe. Luiz começou a cavar. A terra era fria, úmida e pesada. Cada pá parecia cortar seu coração. Respirava ofegante, o suor escorrendo apesar do frio. Cavava como um louco, como quem luta contra o tempo, contra a verdade que teme, mas precisa ver com os próprios olhos. Um ruído atrás dele o fez se virar assustado. Só o vento. Ou não? Luiz, uma voz chamou. Ele deu um salto, girou o corpo e apontou a lanterna. Era Estevão, amigo de infância e policial local. Estevão? O que você está fazendo aqui? Essa pergunta quem devia fazer sou eu. Você está desenterrando o túmulo da sua mãe? Luiz respirava com dificuldade. Me escuta primeiro. Eu sei que isso parece loucura. Mas Estevão, a minha mãe, e talvez ela não estivesse morta quando foi enterrada. Estevão ficou paralisado. O quê? Eu tenho provas. Minha mãe disse o nome do Carlos antes de morrer. Alguém falsificou os registros. E eu tenho sonhado com ela várias vezes. Ela pede socorro, e como se estivesse presa. Estevão olhou para a cova, já quase pela metade. Você já procurou ajuda psicológica? Não é delírio. Confie em mim. Por fim, Estevão suspirou. Você está maluco, mas se realmente acredita nisso, não vou te impedir. Mas deixe eu ajudar. Sozinho, você vai levar a noite toda. Luiz assentiu, sem dizer nada. Eles se revezaram para cavar. A escuridão parecia pesar a cada minuto. Cada som da pá batendo na terra era um passo mais perto da verdade e do medo absoluto. Perto das 3 da manhã, um som metálico ecoou. Metal contra madeira. Luiz congelou. Chegamos, ele sussurrou. Eles se apressaram em remover o restante da terra, até que a tampa do caixão ficou visível. Estevão, e tem certeza de que ainda não quer desistir? Você me trouxe até aqui, agora vamos até o fim. Luiz desfez os fechos, a mão tremendo ao empurrar a tampa do caixão. As dobradiças rangeram. E então, um cheiro leve de podridão escapou, mas não era tão forte quanto ele imaginava. Luiz se inclinou para olhar dentro, e sentiu o coração parar. Sua mãe Dona Isabel estava ali, o corpo em decomposição. A pele pálida. Os cabelos ainda sobre a testa. Mas o que fez os dois homens congelarem foram as mãos. As mãos mostravam sinais de que haviam rasgado o tecido do forro. As unhas estavam quebradas, com sangue seco grudado nas frestas. Meu Deus! Estevão deu um passo para trás. Luiz começou a chorar. Ela tentou sair e minha mãe foi enterrada viva. O interior da tampa do caixão estava coberto de marcas de unhas, arranhões, provas vivas de uma dor inimaginável. Luiz gritou, mãe. Estevão pousou a mão no ombro do amigo. Luiz, e eu não sei o que dizer. Ele enxugou as lágrimas, olhando para Estevão com os olhos endurecidos. Carlos. Foi ele que fez isso. Estevão engoliu em seco. Se for verdade, ele vai pagar por isso. Não. Não só pagar. Eu vou expor tudo o que ele fez. Minha mãe não pode ter morrido assim. Estevão olhou mais uma vez para o corpo de Dona Isabel e, em silêncio, fechou a tampa do caixão. A gente precisa chamar a perícia. Luiz balançou a cabeça. Ainda não. Eu preciso de mais provas. Se eu for à polícia agora, o Carlos vai limpar todos os rastros. E eu vou parecer um maluco que desenterrou a própria mãe. Estevão falou entre dentes, você vai esconder isso por quanto tempo? Só alguns dias. Eu vou fotografar tudo, registrar cada detalhe, depois buscar mais evidências. Vou fazer com que Carlos não possa negar nada. Estevão hesitou, mas acabou assentindo. Eu vou manter segredo, mas não por muito tempo. Luiz pegou o celular, ligou o flash e tirou fotos de todos os ângulos do caixão, especialmente das mãos e dos arranhões na tampa.
Cada clique era como uma facada no coração. Eles levaram mais de 2 horas para recolocar a terra e tentar deixar tudo como antes. Quando terminaram, os dois estavam exaustos. No caminho de volta, Estevão perguntou baixinho: "O que você vai fazer agora?" Luiz olhou fixamente para a escuridão à frente. Encontrar os registros verdadeiros. Os depoimentos. As pessoas envolvidas. Vou rastrear cada um deles. E o Carlos? Enquanto não houver provas suficientes, ele ainda é meu padrasto. Mas quando eu terminar, ele será um assassino. Estevão não disse nada. Sabia que o amigo estava entrando num caminho perigoso, sem volta. Mas Luiz não podia recuar. Não depois do que acabará de ver. Ao chegar em casa, Luiz sentou-se no chão, encostado na parede, os olhos fundos de cansaço e raiva. Na mão, o celular com as fotos horríveis. Sua mãe sempre fora uma mulher forte e bondosa. Ela não merecia morrer daquele jeito. Luiz sussurrou: "Eu prometo, e vou trazer a senhora de volta à luz." Na manhã seguinte, Luiz voltou ao Hospital São Marcos. O rosto abatido pela falta de sono, o olhar determinado. Ele precisava do prontuário original da mãe. A qualquer custo. Na recepção, uma moça de cabelo castanho e óculos anotava algo num caderno de plantão. Luiz pigarreou: "Com licença, preciso consultar o prontuário da senhora Isabel Ramos, internada há 3 anos." A moça levantou o olhar, levemente desconfiada. "Você é parente dela?" "Sou filho dela." "Sou Mariana, secretária administrativa." "Pode me mostrar um documento que comprove o vínculo?" Luiz tirou a carteira, entregou seu RG e a certidão de óbito, onde constava seu nome como parente. Mariana analisou por um instante, depois assentiu. "Vou verificar no sistema." Luiz olhou em volta pelo corredor, o coração acelerado. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, Mariana retornou com uma expressão estranha. "O prontuário da senhora Isabel e foi criptografado." "Criptografado?" Luiz franziu a testa. "Por quê?" "Normalmente, isso só acontece com casos especiais." "O senhor, e aguarde um momento." Ela deixou o balcão e entrou numa sala interna. Luiz sentiu a pulsação disparar. Alguns minutos depois, Mariana retornou com um homem de jaleco branco, o diretor clínico. "Bom dia, sou o Dr. Renato Oliveira, responsável pelo arquivo médico aqui. Em que posso ajudar sobre o prontuário da senhora Isabel?" Luiz manteve a calma. "Suspeito de um erro no laudo de óbito da minha mãe. Quero consultar o prontuário original." Renato estreitou os olhos. "Sabe que acusar falsificação de prontuário médico é algo muito grave, certo?" "Não estou acusando. Só quero ver o que está registrado. Se alguém tiver algo a esconder, e isso é outra questão." Renato trocou olhares com Mariana. Por fim, ele disse: "Pelas normas, precisamos de autorização extra." O prontuário da senhora Isabel estava sob responsabilidade do Dr. Ricardo Ferreira. Mas ele deixou o hospital há 2 anos, e atualmente está fora do Brasil. "Tem mais alguém que teve acesso ao prontuário?" Luiz insistiu. Mariana hesitou. "Na verdade, existe uma cópia física, arquivada e lacrada no subsolo. Mas só o diretor do hospital pode abrir." "Então vou falar com o diretor." Renato balançou a cabeça. "Ele está viajando a trabalho por uma semana. Ninguém tem autorização para entrar lá." Luiz apertou os punhos. "Então todos os caminhos estão bloqueados?" Mariano observou por um tempo, depois disse baixinho: "Você pode voltar no fim da tarde. Quando o setor administrativo estiver vazio." Renato se virou bruscamente para ela. "Mariana." Ela abaixou a cabeça, falando em voz baixa: "Vec, e se realmente houver algo errado, o hospital também precisa saber." Luiz agarrou essa tênue esperança. "Eu volto." No fim da tarde, o hospital estava quase deserto. Luiz entrou pela porta lateral, como Mariana havia orientado.
Ela o esperava no elevador de serviço. O arquivo físico está na última sala do corredor, no subsolo, ela sussurrou. Você tem a chave? Não. Mas consegui um crachá temporário na sala administrativa. Temos só 20 minutos. Se descobrirem, eu perco meu emprego. Prometo que ninguém vai saber. Os dois passaram discretamente pelos corredores escuros. Quando chegaram diante da porta metálica, Mariana passou o crachá. A luz verde acendeu. A porta se abriu. Luiz entrou. Centenas de caixas de arquivos estavam empilhadas, cobertas de poeira. Seção C4, disse Mariana, a mão trêmula. Luiz procurou rapidamente. C4 Isabel Ramos. Puxou a caixa, abriu a tampa. Lá estava o dossiê grosso, amarrado com barbante. Ele abriu os olhos, percorreram rapidamente cada página. Aqui está! Ele quase exclamou. Na página do laudo de óbito havia 2 assinaturas, Ricardo Ferreira e um outro médico, ninguém menos que Carlos Monteiro, seu padrasto. Mas que diabos, e Luiz murmurou. Mariana se sobressaltou. Carlos? Mas ele não era médico contratado, era? Não. Ele é investidor deste hospital. Mas nunca teve permissão para interferir em prontuários médicos. Luiz virou a página seguinte. Exame de sangue, havia uma linha borrada e apagada, sinais de intoxicação aguda. Isto aqui foi adulterado. Ele apontou. Mariana iluminou com o celular. Há marcas de corretivo. Olha, e as letras estão irregulares. Luiz tirou fotos de todo o prontuário. Mariana, nervosa, precisamos sair. Se nos pegarem. Obrigada, Mariana. Sem você, eu nem saberia por onde começar. Ela balançou a cabeça, só espero que você descubra a verdade. Ao sair do hospital, Luiz ligou para Estevão. Consegui. O prontuário original. Com a assinatura do Carlos e sinais claros de adulteração. A voz de Estevão estava cheia de preocupação, você precisa tomar cuidado. O Carlos é experiente. Se ele souber que você está reabrindo tudo. Ainda não é hora. Preciso de mais. Quero encontrar alguém que tenha trabalhado com o Ricardo. Talvez saiba por que ele saiu do hospital. Tem uma pessoa, Júlio Ramos. Era residente na época, estagiava com o Ricardo. Você tem o contato dele? Vou tentar conseguir. Ouvi dizer que o Júlio voltou para a cidade natal, em Piracicaba. Melhor assim. Menos olhos em volta. 3 dias depois, Luiz pegou um ônibus até Piracicaba, seguindo o antigo endereço de Júlio. Bateu à porta de uma casinha perto de um bosque de pinheiros. Um homem barbudo, de olhos fundos, atendeu. Você é Júlio Ramos? Luiz perguntou. Não estou comprando nada. Júlio tentou fechar a porta. Sou Luiz Ramos. Filho da dona Isabel, paciente que faleceu no São Marcos 3 anos atrás. Júlio congelou. Você veio, e por causa daquela história? Eu acredito que minha mãe não morreu por causa do coração. O prontuário dela foi falsificado. E acho que você sabe de alguma coisa. Júlio sentou-se numa cadeira de madeira, encheu um copo de cachaça e virou de uma vez. Fiquei em silêncio por 3 anos. Naquela noite, eu estava de plantão. Vi o Ricardo receber um envelope de um homem que depois descobri ser o Carlos Monteiro. Eles conversaram por muito tempo na sala dos médicos. Luiz prendeu a respiração. A paciente, sua mãe, ainda estava consciente quando chegou. Mas, na manhã seguinte, o prontuário dizia que ela já havia chegado sem vida. Ricardo me disse para não ter visto nada ao ponto. Por que você não contou a ninguém? Fui ameaçado. Ricardo foi forçado a sair. Tive medo. Mas se você tem provas, eu testemunharei. Luiz mostrou as fotos do prontuário. Júlio assentiu. Sim. Esta é a assinatura real do Ricardo.
E essa segunda foi forçada depois. Dá pra ver a diferença na tinta. Luiz sentiu o coração explodir. Mais um passo rumo à verdade. Você está disposto a testemunhar? Luiz perguntou. Júlio ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Devo isso a você e à sua mãe. Naquela noite, Luiz ligou para Estevão. Tem o Júlio, o depoimento, o prontuário verdadeiro. Tudo está se encaixando. Mas o Carlos ainda está solto por aí. Disse Estevão. Não por muito tempo. Luiz olhou para o céu escuro, o vento frio passando. Sob a terra, sua mãe ainda descansava. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Luiz sentou-se em frente ao computador, os olhos fixos nos arquivos recém-digitalizados. O prontuário da mãe, o depoimento de Júlio, as fotos do túmulo, tudo ia tomando forma como um dossiê de acusação por homicídio. Mas ele sabia que ainda não era suficiente. Carlos Monteiro, o homem por trás de tudo, ainda estava livre, vivendo numa mansão nos arredores de Campinas. Para os vizinhos, era um empresário exemplar, viúvo, que cuidava do enteado. Mas Luiz sabia o que havia por trás daquela máscara. Ele ligou para Estevão. Você ainda tem acesso aos dados patrimoniais da minha mãe? Tenho, mas não estão completos. Por quê? Preciso saber o que o Carlos transferiu ou tomou posse depois da morte da minha mãe. Você quer acusar ele de abuso de patrimônio? Não. Quero provar o motivo do assassinato. Silêncio por alguns segundos. Então Estevão respondeu: vou tentar acessar os registros locais em segredo, mas vai levar tempo. Enquanto isso, você pode procurar alguém que tenha feito negócios com ele. Talvez saibam de algo. Luiz imediatamente se lembrou de um nome, Cláudio Silva, ex-sócio de Carlos há quase 10 anos. Juntos, haviam fundado uma rede de supermercados, mas se separaram por conflitos internos. Luiz rastreou o paradeiro de Cláudio e foi até uma cafeteria modesta em Ribeirão Preto, onde ele morava atualmente. Cláudio era um homem calvo, barrigudo, vestindo um suéter velho muito longe da imagem de um empresário bem-sucedido. Quando Luiz mencionou o nome de Carlos, ele franziu a testa imediatamente. Você veio até mim, para falar daquele desgraçado? Sim. Sou Luiz Ramos, enteado dele, filho da Isabel. Cláudio ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu tristemente. Sinto muito pela sua perda. Sua mãe era uma mulher boa demais. Boa demais para um tipo como o Carlos. O senhor sabe algo sobre ele? Muito. Mas saber demais às vezes dá problema. Não vim aqui como policial. Só quero saber, e ele já disse ou fez algo suspeito? Cláudio soltou uma risada amarga. Sabe por que saí da empresa? Porque descobri que o Carlos estava usando o dinheiro da firma para comprar patrimônio pessoal, uma casa em Florianópolis, em nome da sua mãe. Quando confrontei, ele negou e depois me tirou do conselho. Um mês depois, fui auditado, tive minhas finanças vasculhadas. Ele me armou uma cilada. Luiz cerrou os punhos. O senhor tem provas? Não. Porque fui ingênuo. Acreditei na amizade. Mais uma vez, fui à casa dele para assinar documentos e ouvi uma ligação. Ele disse: daquela mulher tá começando a desconfiar, temos que acelerar. Perguntei quem era, ele riu: de minha esposa. Quanto antes isso acabar, melhor para mim. Luiz sentiu o peito apertar. O senhor se dispõe a testemunhar? Cláudio balançou a cabeça. Sem nada escrito, minha palavra não vale. Mas se você quiser confirmação de que ele desviou bens, eu assino. Tenho cópias de contratos antigos com cláusulas claras, qualquer bem comprado com verba da empresa precisa ser aprovado por ambos. Luiz se animou. Preciso dessa cópia o quanto antes. Cláudio assentiu. Te envio em até 2 dias. Mas fique esperto. O Carlos é uma cobra venenosa. Chegar muito perto e ele te morde. Luiz agradeceu Cláudio e saiu da cafeteria com a raiva queimando no peito.
Aquele homem não só matou sua mãe como destruiu outras vidas para proteger seus bens. Naquela noite, de volta em casa, abriu seu e-mail. Uma mensagem de Estevão. Bens transferidos após o falecimento da senhora Isabel, mansão em Florianópolis transferida para nome de Carlos em até 48 horas após a assinatura do atestado de óbito. Valor: 1,2 milhão de reais. Luiz murmurou: rápido demais. Outro e-mail chegou de Cláudio com o contrato escaneado anexado. Nele estava claro que aquele bem nunca foi autorizado em conjunto. Ele salvou tudo, criando uma nova pasta nomeada Dossiê do Crime Carlos Monteiro. Na manhã seguinte, Luiz procurou um escritório de advocacia para confirmar as informações. O advogado era Fernando, um senhor de idade que representava a família desde os tempos de seu pai. Luiz. O que você precisa de mim, meu rapaz? Quero saber se minha mãe alterou o testamento nos últimos 3 anos de vida. Fernando abriu um livro de registros, folheou por alguns minutos. Não. O testamento final da dona Isabel é claro, todo o patrimônio fica para o filho Luiz Ramos. Carlos é apenas o tutor legal até você completar 25 anos. Luiz ficou atônito. Eu já tenho 24. Falta um ano, mas Carlos não tem direito de transferir nada para si mesmo. Luiz bateu a mão na mesa. Então ele falsificou a sucessão? É possível. Mas vamos precisar de provas concretas. Tenho o testamento. Tenho os registros patrimoniais. Tenho um contrato comercial antigo provando que ele usou fundos comuns. Vou processá-lo. Fernando assentiu lentamente. Você deve abrir uma ação civil em paralelo com a criminal. Mas, Luiz, você precisa estar preparado. Carlos não vai ficar quieto. Luiz respondeu com frieza: eu não tenho mais como voltar atrás. À noite, ao chegar em casa, Luiz encontrou um envelope branco deixado bem em frente à porta. Sem endereço de remetente, sem nome do destinatário. Ele o abriu dentro, havia apenas uma folha de papel escrita à mão. Se continuar cavando o passado, o próximo a estar debaixo da terra vai ser você. Luiz amassou o papel com força, os olhos vermelhos de raiva. Ele ligou para Estevão: Carlos já sabe. Estevão ficou em choque. Você tem certeza? Recebi uma carta com ameaça. Você não pode continuar em casa. Venha ficar na minha por um tempo. Luiz olhou pela janela para a rua escura. Não. Se eu ceder ao medo agora, ele vence. Luiz, escuta. Ele tem dinheiro, contatos, capangas. Ele já comprou médico, falsificou laudos. Você não vai conseguir enfrentá-lo sozinho. Eu não estou sozinho. Tenho você. Tenho Cláudio. Tenho Mariana. Tenho Júlio. Tenho o doutor Fernando. E tenho minha mãe e no meu coração. Do outro lado da linha, silêncio. Então Estevão disse: então apresse-se. Eu vou apoiar. Mas precisamos finalizar isso logo. Luiz pegou o celular e criou mais uma pasta em testemunhas declarações com compromisso legal. Ele colou a carta de ameaça na parede, bem ao lado da foto da mãe. Olhando nos olhos dela, Luiz murmurou: Mãe, agora eu sei de tudo. Ele matou a senhora e por dinheiro. Mas eu não vou deixar que morra em silêncio. Luiz caminhou rápido pelo corredor que levava ao térreo do tribunal local. Nas mãos, segurava firme o dossiê. Por dentro, sentia o sangue ferver. Cada passo era carregado da fúria de um filho que viu sua mãe, uma mulher bondosa, gentil, morrer em desespero, pelas mãos de um assassino disfarçado de parente. O celular vibrou. Era Estevão. Luiz, falei com o Júlio. Ele aceitou assinar o depoimento. Pode testemunhar a qualquer momento. Ótimo. E a Mariana? Ela está salvando todos os arquivos. Com todo cuidado. Você acha que eu consigo derrubar o Carlos? Enquanto você mantiver essa raiva acesa, ele não escapa.
Luiz desligou, respirou fundo e entrou no escritório do advogado Fernando. O velho já o aguardava. Trouxe todos os documentos? Perguntou Fernando. Luiz assentiu. Provas de adulteração do prontuário médico, depoimentos, documentos patrimoniais, testamento verdadeiro. Fernando empurrou uma petição para ele. Assine aqui. Vamos protocolar no Tribunal Estadual. Mas lembre-se, a partir de agora, Carlos saberá cada passo seu. Luiz pegou a caneta. Não tenho mais medo. Ele vai pagar. Ao chegar em casa, Luiz recebeu uma mensagem anônima. Você acha que um processo vai te salvar? Está brincando com fogo. Ele não respondeu. Apenas fez uma captura de tela e salvou na pasta ameaças vestígios. Um culpado sempre deixa rastros, por mais cauteloso que seja. Luiz abriu sua lista de testemunhas. Ainda faltava uma pessoa quem havia cuidado da contabilidade da empresa de Carlos. Ele digitou o nome, Álvaro Moreira. Depois de mais de 1 hora de buscas, Luiz descobriu que Álvaro havia deixado o cargo 2 anos atrás e trabalhava como contador em uma loja de móveis em Curitiba. Na tarde seguinte, Luiz pegou um ônibus até lá. A loja era pequena, mas bem organizada. Álvaro estava organizando uma pilha de notas fiscais quando Luiz entrou. Você é Álvaro Moreira? Luiz perguntou. Sou. Posso ajudar em algo? Sou Luiz Ramos. Filho da Isabel. Álvaro ficou surpreso. Dona Isabel e ex-esposa do Carlos? Luiz assentiu. Estou investigando a morte da minha mãe. E preciso da sua ajuda. Álvaro piscou algumas vezes. Eu era só contador. As coisas que você está dizendo e não sei se posso. Você cuidava da contabilidade da empresa do Carlos. Já viu algo suspeito? Transferências incomuns, bens comprados em nome da minha mãe? Álvaro suspirou. Sim. Na época, encontrei uma transferência grande quase R$ 300.000 para uma conta com o nome Isabel Ramos. Mas aquela conta não era administrada por ela. Quando perguntei, Carlos ficou furioso. Você tem cópia disso? Não. Depois que me demiti, todos os dados foram apagados do sistema. Luiz insistiu, se você estiver disposto a assinar um depoimento confirmando, seu nome será peça-chave no processo. Minha mãe não precisava ter morrido, se não fosse pela ganância dele. Álvaro encarou por um tempo, depois assentiu levemente. Eu vou ajudar. Luiz tirou da pasta um modelo de declaração de testemunha. Já está pronto. Só leia e assine. De volta em casa, Luiz imprimiu o plano de ação e colou na parede. No topo, um plano para desmascarar Carlos Monteiro. Provas legais. Prontuário médico original, Mariana. Depoimento de testemunha direta, Júlio. Testamento legítimo, Fernando. Apropriação ilegal de bens, Estevão. Provas econômicas. Desvio de bens, Cláudio. Depoimento do contador, Álvaro. Motivação. Gravação de Carlos chamando a mãe de aquela mulher em processo de recuperação de HD antigo, sugerido por Cláudio. Ameaças provas secundárias. Mensagem anônima. Carta de ameaça. Luiz sublinhou uma linha em vermelho. Ataque direto divulgação pública. Ele ligou o notebook, redigiu um e-mail para uma jornalista investigativa famosa, Andréa Souza, que havia revelado um escândalo de grande porte no ano anterior. Assunto: um pedido urgente de apuração caso de homicídio disfarçado. Prezada senhora Andréa. Meu nome é Luiz Ramos, filho de Isabel Ramos, vítima de um assassinato camuflado como falecimento por insuficiência cardíaca. Tenho provas concretas de que minha mãe foi envenenada e enterrada viva pelo meu padrasto Carlos Monteiro, que hoje continua livre, escondendo seus crimes sob a imagem de empresário exemplar. Estou disposto a fornecer todo o dossiê e as evidências reunidas. Caso tenha interesse, por favor, entre em contato pelo número abaixo. Atenciosamente. Luiz Ramos.
Ele clicou em o enviar. 30 minutos depois, Andrea retornou a ligação. Senhor Luiz? Li seu e-mail. Se o que diz for verdade, estamos diante de um caso bombástico. Pode me encontrar pessoalmente? Amanhã, às 9 horas da manhã. Café na Praça da República. Traga tudo. Luiz sorriu. Estarei lá. Na manhã seguinte, ele chegou cedo ao café. Andrea entrou, alta, de cabelos pretos e olhar penetrante. Após algumas saudações, Luiz colocou o laptop sobre a mesa. Não vou me alongar. Aqui estão as fotos do túmulo, os arquivos originais, depoimentos de testemunhas, o testamento verdadeiro e os registros de transferências suspeitas. Andrea permaneceu em silêncio por mais de 15 minutos, passando item por item. Ela disse baixinho, e Carlos tapou todas as saídas. Mas você está abrindo cada brecha. Eu preciso que o público saiba a verdade antes que ele apague os rastros. Você está disposto a enfrentar o perigo? Luiz não hesitou. Eu desenterrei o túmulo da minha mãe para ver a verdade com meus próprios olhos. Não vou recuar. Andrea assentiu. Eu vou escrever uma matéria que vai escancarar tudo. Mas você precisa de mais uma coisa. O quê? A voz do Carlos. Alguma gravação que mostre que ele sabia que sua mãe não estava morta ou que esteve envolvido na falsificação dos documentos. Luiz se lembrou. Cláudio havia mencionado um HD antigo com chamadas gravadas. Eu vou conseguir isso. Andrea sorriu levemente. Assim que tiver, me avise. Voltando do café, Luiz recebeu uma mensagem de Cláudio. Encontrei o HD. Mas precisa de alguém para recuperar os dados. Muito antigo. Luiz ligou imediatamente para um amigo de faculdade, Hugo, especialista em informática. Hugo, ainda trabalha com recuperação de dados? Sim. Por quê? Um HD danificado, mas tem uma gravação muito importante. Me entrega. Me dá 48 horas. Luiz entregou o HD para Hugo naquela tarde. Ele voltou para casa, pegou o celular e ligou para Mariana. Você já passou os arquivos para o pendrive? Sim. Guardei uma cópia comigo e enviei outra para o advogado Fernando. Ótimo. Se cuide. O Carlos pode tentar alguma coisa. Troquei a fechadura da casa e o número do telefone. Luiz soltou um leve suspiro. Obrigado por tudo. Mariana hesitou. Luiz, sua mãe teria orgulho de você. Ele permaneceu em silêncio. Uma lágrima escorreu, mas ele a enxugou rapidamente. Fique tranquila. Eu não vou deixar que ela morra em silêncio. Nunca. Luiz estava sentado sozinho em um pequeno café perto da praça, segurando uma xícara de expresso já fria. Seus olhos fixos no celular, ainda sem notícias de Hugo, que tentava recuperar os dados do HD. Cada hora que passava era uma corrida contra a escuridão. Ele sabia que Carlos não ficaria parado por muito tempo. O sino da porta tocou. Andrea entrou e sentou-se em frente. Alguma novidade? Ela perguntou. O HD está sendo recuperado. Mas estou com a sensação de que estou sendo seguido. Andrea olhou ao redor. Você viu alguém estranho? 2 dias atrás, um homem ficou parado em frente à minha casa por quase meia hora, fumando. Ele não falou nada, não bateu na porta. Quando saí, ele já tinha sumido. Ela franziu a testa. Consegue descrever? Casaco preto, cabelo raspado, cerca de 1,85 metros. Andrea pegou o celular e mostrou uma foto para Luiz. Fábio Reis. Capanga do Carlos. Tem antecedente por ameaçar testemunhas num caso de 2017. Luiz assentiu. É ele. Então você não está imaginando coisas. Carlos sabe que você está perto da verdade. Luiz tirou um print da imagem de Fábio e mandou imediatamente para Estevão. Verifica esse nome. Fábio Reis.
Tem ligação com o Carlos. A mensagem foi marcada como ou visualizada, mas Estevão não respondeu. Luiz ficou inquieto. Temos que agir rápido, Andréa. Ele não vai esperar eu tornar tudo público. Naquela noite, Luiz saiu do café e começou a dirigir para casa. A rua estava vazia e escura. Só se ouvia o som dos pneus no asfalto e o vento cortando pelas janelas. De repente, faróis atrás dele se acenderam com força, se aproximando. Luiz franziu a testa. Aquele carro já o seguia a alguns quarteirões. Ele virou bruscamente à esquerda. O carro seguiu junto. O coração de Luiz disparou. Ele acelerou. O outro veículo não desistia. Não pode ser coincidência, murmurou. Naquele momento, o carro de trás acelerou, emparelhou e bateu levemente na traseira do carro de Luiz. Ele se assustou, girou o volante bruscamente e quase bateu em um poste. Gritou, um filho da mãe. O outro carro voltou a se aproximar, agora claramente com intenção. Luiz pegou o celular e ligou para Estevão. Estevão. Estão me seguindo. Pode ser o Fábio. Vai para um lugar movimentado. Não volte para casa. Luiz pisou fundo, indo em direção ao centro. O carro atrás dele continuava, mas de repente virou numa rua lateral ao ver as luzes da polícia à frente. Ele parou o carro e respirou fundo, tremendo. Estevão ligou de volta, você tá bem? Quase morri. Ele tentou bater em mim 2 vezes. A polícia não pode fazer nada sem provas. Mas, vou investigar a placa daquele carro. Luiz suspirou. Você acha que ele vai tentar de novo? Com certeza. Na manhã seguinte, Luiz acordou com batidas fortes na porta. Ele se levantou rápido, abriu a porta. Era Hugo. Luiz. Tenho grandes notícias. Você conseguiu recuperar a gravação? Não só um trecho. O HD tinha uma pasta inteira de chamadas. E tem uma em que o Carlos conversa com o Ricardo sobre a Isabel. Luiz ficou em choque. Tem certeza? Eu ouvi. Aqui, tem um trecho bem claro, eu já apliquei nela. Se não morrer agora, vai entrar em coma. Amanhã coloca como parada cardíaca. Luiz sentiu um arrepio. Manda tudo para Andréa agora. Hugo assentiu. Mas você tem que se cuidar. Quando isso vier à tona, o Carlos vai surtar. Luiz ligou para Andréa. Tenho a gravação. Clara, direta. Ele mesmo falando sobre aplicar a injeção. Andréa respondeu na hora e vai para a capa da revista. Mas você precisa sumir por uns dias. Ele não vai te poupar. Luiz balançou a cabeça. Não posso me esconder. Andréa, então pelo menos arrume proteção. Luiz pensou por um segundo e ligou para Estevão. Posso ficar na sua casa por uns dias? Meu apartamento não é mais seguro. Estevão concordou de imediato. Vem hoje à noite. Eu dou um jeito. Naquela noite, Luiz chegou ao apartamento de Estevão, levando o laptop, pendrive e todas as cópias dos arquivos. Trancaram as portas com 3 trincos, fecharam as cortinas. Luiz se sentou, abriu o áudio. Ambos ouviram em silêncio. Eu já apliquei nela. Se não morrer agora, vai entrar em coma. Amanhã coloca como parada cardíaca. E se ela acordar? Não vai. Eu cuido disso. Vai preparando os papéis. Estevão bateu na mesa. Claríssimo. Essa é a prova-chave. Luiz assentiu. Agora é só divulgar. De repente, o telefone dele vibrou. Número desconhecido. Luiz atendeu. Quem é? Voz masculina, fria, e se quiser viver muito, nunca abra a boca. Luiz apertou o celular. Fábio? Silêncio. Depois, uma risada baixa, você não sabe quando, não sabe onde.
Mas pode acreditar, quando acontecer, você não vai ter tempo nem de reagir. Ligação encerrada. Estevão o encarou. Gravou. Luiz assentiu. Você acha que ele vai invadir? Coloquei câmeras ao redor da casa. Se ele vier, vamos ter provas. Luiz segurou firme o pendrive. Mesmo que eu morra, não vou deixar minha mãe morrer injustiçada. Na manhã seguinte, a matéria de Andréa foi publicada. Título em letras garrafais. Empresário famoso é acusado de matar esposa. Provas apontam para conspiração de homicídio 3 anos atrás. Luiz ligou o celular. Mensagens, chamadas e e-mails começaram a chegar sem parar. Número desconhecido. Uma mensagem. Você escolheu a morte. Prepare-se. Ele encaminhou imediatamente para Estevão. Estevão, vou pedir uma medida protetiva à polícia. Mas você não pode sair de casa. Luiz olhou pela janela. Havia um carro estacionado ao longe, o motorista usava óculos escuros. Ele pegou a câmera, tirou uma foto. Placa 15043, JTR. Mandou para Estevão. Pouco depois, recebeu uma mensagem. Dono do carro, Fábio Reis. Tem ficha criminal. Luiz fechou os olhos. Ele já estava à porta. Ele murmurou, Carlos, eu sei que você está em pânico. E eu não vou recuar. Luiz estava no escritório de Estevão, a tela do laptop brilhando diante dele. Os áudios, depoimentos, fotos, documentos estavam sendo copiados para 3 pendrives diferentes. Um ele enviaria para Andréa, outro para o advogado Fernando, e o último ele escondeu numa caixa de metal sob o assoalho do apartamento de Estevão. Não tem mais volta, murmurou Luiz. Estevão entrou, trazendo 2 cafés. Tem novidade. O tribunal aceitou a denúncia. Carlos será oficialmente convocado para audiência em 3 dias. Luiz apertou a xícara. E a polícia? Eles já leram a matéria. Hoje mesmo, uma equipe especial de Brasília virá. Eu enviei todos os arquivos digitais para eles. Luiz assentiu. Ótimo. Mas quero um golpe inesperado. Uma armadilha que ele não consiga negar. Estevão inclinou a cabeça. Você está pensando em quê? Um encontro cara a cara. Eu vou confrontá-lo. Criar uma situação para ele se trair. Você enlouqueceu? Ele já tentou matar você, ameaçou te matar. Justamente por isso ele nunca vai imaginar que eu tenha coragem de ir atrás dele. Estevão franziu a testa. E se ele tentar algo de novo? Vou ter gravação. E Andréa vai monitorar tudo de longe. Estevão ficou em silêncio, mas o olhar mostrava preocupação. Luiz ligou para Andréa. Você tem coragem de me ajudar? Armar um encontro? A voz de Andréa era afiada como de costume. Lugar público, com bastante gente. Vou instalar microfone e câmera escondidos. Vou ligar para o Carlos. Convidá-lo para um café, dizer que quero resolver em particular, sem levar ao tribunal. Ele vai ficar curioso. Você acha que ele não vai trazer o Fábio junto? Não. Ele quer parecer inocente. E com a autoconfiança que tem, aposto que virá sozinho. Andréa assentiu. Certo. Me envie o horário e o local. Vou preparar os equipamentos e levar alguém para fazer a vigilância. Naquela tarde, Luiz pegou o celular e ligou para Carlos. Alô? Sou eu. Luiz. A voz de Carlos era tão suave como sempre. Luiz. Como vai, filho? Não liguei para conversar. Quero te encontrar. Me encontrar? Carlos fingiu surpresa. Tenho algumas coisas para esclarecer. Não quero levar isso para o tribunal. Silêncio por alguns segundos, então Carlos deu uma risadinha. Você cresceu, está mais sensato. Quando? Amanhã. 10 horas da manhã. Café deu sol. Tudo bem.
O pai vai estar lá. Luiz desligou e olhou para Andréa. Ele caiu direitinho. Na manhã seguinte, o café del Sol estava cheio. Andréa sentou-se numa mesa ao fundo, com um fone conectado ao microfone escondido na camisa de Luiz. Estevão fazia-se passar por cliente em um canto distante. Um cinegrafista freelancer estava perto da entrada, fingindo ler um jornal. Às 10h03, Carlos entrou. Usava um sobretudo cinza, óculos escuros, e caminhava com calma, como se tivesse o controle absoluto da situação. Luiz, disse alto, como um pai reencontrando o filho após muito tempo. Luiz se levantou, estendeu a mão e fingiu um sorriso. Sente-se. Carlos se sentou, tirou os óculos. Ouvi dizer que quer resolver isso entre nós? Não quero escândalo, se puder ser evitado. Carlos assentiu, satisfeito. Você devia ter entendido isso desde o começo. Família não deve se processar. Luiz tomou um gole de café. Só tenho uma pergunta. Pode perguntar. Há 3 anos, minha mãe morreu no hospital. O senhor sabia que ela ainda estava viva quando foi internada, não é? Carlos franziu a testa. Do que está falando? Pergunto de novo, o senhor sabia que ela estava viva? O senhor aplicou uma injeção que a deixou em coma. E então deixou que fosse enterrada viva. Carlos travou por um segundo e depois riu. Luiz, quem te colocou essas ideias? Quem está envenenando sua cabeça? Tem o prontuário médico verdadeiro, o depoimento de um residente, o contador da sua empresa, um ex-sócio seu. E também uma gravação da sua conversa com o Dr. Ricardo, já apliquei nela. Se não morrer, entre em coma. Soa familiar? O rosto de Carlos congelou. Luiz se inclinou para frente e falou mais baixo, se o senhor negar aqui, agora, eu solto o vídeo para toda a imprensa. Carlos rangeu os dentes. O que você quer? Quero que vá à delegacia e confesse tudo. Caso contrário, vou divulgar tudo, entrar com o processo, e o senhor perderá tudo. Carlos apoiou as mãos na mesa, cerrando os dentes. Você não é nada. Um moleque que vivia pendurado na mãe. Sabia que ela queria se divorciar de mim? Eu salvei ela da falência, de ser despejada. Luiz respondeu com calma, já gravei tudo isso. Carlos se levantou de repente. Você não teria coragem. Andréa se levantou da mesa atrás, mostrando sua credencial de jornalista. Nós temos. Carlos se assustou. Quem é você? A pessoa que vai colocar sua história na capa de todos os jornais. Estevão se aproximou. E eu sou policial. Tudo foi gravado. Desde que apliquei a injeção até, você não é nada, ponto. Carlos girou o corpo para fugir. Mas o cinegrafista bloqueou o caminho. Estevão sacou as algemas e torceu o braço de Carlos sobre a mesa. Carlos Monteiro, você está detido por ameaçar testemunha e suspeita de envolvimento na morte da senhora Isabel Ramos. Carlos gritou, você vai se arrepender, Luiz. Vou te arrastar comigo. Luiz o encarou com um olhar sereno. Eu já morri uma vez. Quando desenterrei o túmulo da minha mãe. Agora é sua vez de viver com a verdade. Na delegacia, Carlos gritava, exigia um advogado. Mas, ao ser levado para a sala de interrogatório, calou-se ao ver todos os documentos sobre a mesa, um prontuário médico original, fotos do caixão, gravações, testemunhos, o testamento verdadeiro. Seu advogado, um homem magro chamado Sérgio, folheou os papéis, depois olhou para Carlos. Você me disse que era um mal-entendido. Carlos não respondeu. O advogado suspirou. Com o que estou vendo, é melhor negociar. Estevão se virou para Luiz. Você conseguiu. Luiz assentiu em silêncio. Naquela noite, Luiz voltou à antiga casa onde viverá com sua mãe. A sala ainda tinha cheiro de madeira velha, a poltrona onde ela costumava sentar continuava no mesmo lugar. Ele se sentou, pegou o celular, abriu o aplicativo de anotações e digitou.
No dia em que a mãe foi enterrada viva, uma parte do meu coração foi enterrada junto. Mas hoje, a verdade ressuscitou. Cumpri minha promessa. Ele olhou para a foto da mãe no altar, o olhar dela ainda doce como antes. Luiz sussurrou: Mamãe, está chegando a hora. A justiça está vindo. Eu vou tirar a senhora da escuridão. Estevão fechou a porta da sala de reuniões da delegacia, colocando um grosso dossiê sobre a mesa. Luiz, hoje é o primeiro interrogatório com a presença oficial da promotoria. Está pronto? Luiz assentiu, com os olhos cansados, mas firmes. Esperei por esse dia por 3 anos. A porta se abriu com força. Carlos entrou, algemado, escoltado por 2 policiais. Seu rosto já não mostrava a confiança de sempre, agora havia confusão e raiva. A responsável pela investigação, a promotora Branca Rodrigues, iniciou. Senhor Carlos Monteiro, o senhor está sendo acusado de homicídio doloso, falsificação de documentos médicos, ameaça a testemunhas e apropriação indevida de bens. O senhor tem o direito de permanecer calado, ou pode se manifestar. Carlos deu uma risada seca e olhou direto para Luiz. Meu sobrinho, quantas pessoas você conseguiu colocar contra mim? Uma enfermeira? Um contador bêbado? Uma jornalista? Luiz respondeu com firmeza: e a própria justiça, Carlos. As provas agora não são só palavras. Branca colocou a gravação sobre a mesa e ligou o alto-falante. Já apliquei nela. Se não morrer agora, entre em coma. Amanhã coloca como parada cardíaca. O silêncio tomou conta da sala. Carlos se mexeu levemente, depois deu um sorriso torto. Gravações podem ser forjadas. Luiz olhou para Estevão e disse: o exame do corpo foi autorizado pela justiça. Encontraram marcas de arranhões por dentro do caixão. Unhas quebradas. Precisa de mais? Branca fez sinal para o perito legista. Um homem de meia idade entrou e colocou um envelope sobre a mesa. Relatório da nova perícia do corpo da senhora Isabel Ramos, após exumação ordenada pelo tribunal. Conclusão: da ausência de decomposição compatível com o tempo de enterro. Marcas de arranhões intensos no interior do caixão, unhas quebradas, danos nas pontas dos dedos. A morte ocorreu pelo menos 48 horas após o horário registrado no laudo original. Luiz olhou para Carlos. Ela foi enterrada viva. Pelo senhor. Carlos rosnou: de mentira. Ninguém pode provar que fui eu quem mandou aplicar a injeção. Uma outra voz ecoou do lado de fora. Então deixe que eu diga. Júlio, o médico residente daquela época, entrou na sala. Luiz não fazia ideia de que ele viria. Você, e veio mesmo? Luiz ficou surpreso. Júlio assentiu. Eu era o plantonista naquela noite. Vi com meus próprios olhos o doutor Ricardo aplicar a injeção na dona Isabel, sob supervisão direta de Carlos Monteiro. Quando questionei, Ricardo só disse: apenas obedeça, se não quiser perder o emprego. Carlos se sobressaltou: e quem é esse sujeito? Alguém que ficou calado por medo, mas que não vai mais se calar. Júlio o encarou com firmeza nos olhos. Branca bateu na mesa. Chega. Com este depoimento, as provas físicas, os documentos financeiros e os dados digitais, encaminharemos todo o dossiê à Procuradoria-Geral. Enquanto aguarda o julgamento, o senhor Carlos Monteiro permanecerá detido sem direito à fiança. Carlos gritou: e isso é armação. É conspiração. Vou processar todos vocês. Estevão falou com voz grave: ameaça a testemunhas, homicídio premeditado, falsificação de documentos. O senhor vai apodrecer na cadeia. E dessa vez, ninguém pode comprar a justiça. No corredor, Luiz sentou-se num banco, com as mãos tremendo levemente. Andréa se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você conseguiu. Não, ainda não acabou. O que falta? Luiz levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Minha mãe ainda não teve um funeral digno. Ela merece uma despedida de verdade, não um enterro apressado e solitário. Andréa assentiu.
Eu estarei lá. E vou escrever essa última parte da história para que todos saibam quem ela foi, e como ela foi assassinada. 2 dias depois, o funeral oficial de Isabel Ramos foi realizado no cemitério central da cidade. Diferente do sepultamento frio de 3 anos atrás com poucos parentes presentes, desta vez centenas de pessoas compareceram, inclusive desconhecidos, leitores comovidos pela história de Luiz. Mariana, Júlio, Estevão, Hugo, Andréa, Fernando, todos estavam lá. Luiz, vestindo uma camisa branca, permaneceu ao lado do novo caixão de madeira, coberto por flores brancas, as favoritas de sua mãe. Eu cumpri minha promessa, mãe. Esclareci toda a verdade. Mariana se aproximou. Ela vai descansar em paz, Luiz. E ela tem orgulho de você. Andréa colocou sobre o caixão uma cópia da reportagem do filho que passou 3 anos em busca da verdade. Estevão olhou para Luiz e sussurrou: hoje você fechou um capítulo. Mas também abriu outro. Luiz assentiu. Um capítulo sem mentiras. Enquanto o padre fazia a última oração, pássaros cantavam ao longe no alto das árvores. A luz do sol atravessava as folhas, iluminando suavemente o caixão, como um aceno terno da natureza. Luiz se aproximou, colocou a mão sobre a madeira e sussurrou: agora a senhora pode dormir em paz. Naquela noite, Luiz se sentou com Estevão e Andréa na pequena sala de estar. Ligaram a televisão. No noticiário, Carlos Monteiro, ex-empresário, indiciado por homicídio. O caso comove o país. Andréa sorriu levemente. O nome dele agora é sinônimo de corrupção. Luiz perguntou: você se arrepende de ter se envolvido nisso? Andréa balançou a cabeça. Pelo contrário. Sinto que voltei a ser uma jornalista de verdade. Estevão ergueu a cerveja. Pela justiça. Pela verdade. E por uma mãe extraordinária. Luiz brindou. Por todos que um dia foram silenciados. Hoje, minha mãe não está mais enterrada no silêncio. Eles beberam. Um capítulo antigo se encerrava. Um novo estava prestes a começar. 3 semanas após a audiência inicial, Luiz estava de pé no antigo quarto da mãe. O cômodo permanecia intacto, como há 3 anos. As fotos da família nas paredes, o chale que ela costumava usar ainda pendurado no cabide. O ambiente exalava uma paz estranha, livre da escuridão de antes, quando ele ali entrou para resgatar memórias. O telefone tocou. Luiz atendeu. Alô? A voz de Estevão soou: Luiz, você já soube? O quê? Carlos foi condenado à pena de morte. Luiz não disse nada. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Estevão continuou: você venceu. Completamente. Luiz respondeu suavemente: não. A justiça venceu. O Tribunal Estadual concluiu que Carlos Monteiro era culpado de homicídio doloso, falsificação de prontuário médico, ameaça a testemunhas e apropriação de bens. Após 2 semanas de julgamento, com todas as provas apresentadas por Luiz e sua equipe de apoio, o júri levou menos de 1 hora para alcançar um veredito unânime. No dia da sentença, Carlos foi algemado ainda dentro do tribunal, diante de jornalistas e da população. Luiz não foi assistir. Ele não precisava ver Carlos cair para sentir-se satisfeito. Só precisava saber que a honra da mãe havia sido restaurada, que a verdade havia vindo à tona. Luiz estava diante do túmulo da mãe. Desta vez, não era uma cova fria remexida às pressas durante a noite. Era um terreno novo, com uma lápide branca imaculada, onde se lia em letras negras: Isabel Ramos. 1959-2020. Uma mãe corajosa, uma mulher que não se rendeu às trevas. Estevão estava ao lado dele, segurando um buquê de cravos. Sabe, disse Estevão, ontem uma senhora foi até a delegacia. Disse que sua mãe a ajudou em tempos difíceis. Ela chorou ao ler a reportagem. Luiz sorriu levemente. Minha mãe sempre fazia isso. Silenciosamente, sem contar para ninguém. Eu também nunca vi alguém tão teimoso quanto você, Estevão brincou. Desenterrou até túmulo.
Porque ela merecia. Ao longe, Mariana, Hugo, Andréa, Júlio e o advogado Fernando estavam depositando flores e acendendo velas. Uma mesinha ao lado do túmulo exibia uma moldura com uma foto de Isabel sorrindo o sorriso que Luiz não via há 3 anos. Mariana se aproximou e entregou uma pequena caixa a Luiz. O que é isso? Uma lembrança que sua mãe me confiou enquanto ainda estava viva. Mas eu tive medo de te entregar. Achei que agora é a hora. Luiz abriu a caixinha. Dentro, havia um colar antigo e uma folha de papel dobrada em 2. Ele abriu o bilhete, com as mãos trêmulas. Meu querido Luiz, se algum dia você se sentir perdido, lembre-se de que sua mãe sempre acreditou que você era forte. Não importa o que digam, nunca pare de buscar a verdade. Você é a luz que um dia eu tive. Com amor, mamãe. Luiz caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo. Mariana se apressou para ampará-lo. Está tudo bem. Pode chorar. Andréa, de longe, levantou a câmera, mas depois abaixou. Ela não fotografou. Apenas observou. Naquela noite, o grupo se reuniu no café habitual, o mesmo onde planejaram toda a jornada para derrubar Carlos. Hugo ergueu o copo de cerveja, falando alto, e em brinde ao Luiz. O homem que teve coragem de desenterrar a verdade. Todos riram e brindaram. Mariana, sentada ao lado de Luiz, perguntou suavemente: e agora, o que pretende fazer? Não sei. Talvez voltar a trabalhar. Talvez escrever um livro. Sobre sua mãe. Luiz assentiu. Sobre minha mãe. E sobre os que nunca foram ouvidos. André interveio: tenho uma proposta. Coescrever uma série chamada Enterrados com a Verdade. A partir da sua história, podemos revelar muitos outros casos que foram encobertos. Luiz sorriu. Não escrevo tão bem quanto você. Mas eu não tenho o coração que você tem. Estevão deu um tapinha nas costas de Luiz. E quanto à sua pensão, vai voltar? Eu já empacotei metade das suas coisas. Estou pensando em me mudar. Procurar outro lugar. Começar de novo. Fernando tomou um gole de vinho. Luiz, você nos lembrou que a justiça não vive só nos livros. Ela está viva. E você a trouxe de volta. Luiz agradeceu a todos. Foi uma noite sem medo, sem ódio, apenas calor humano e risadas. Alguns dias depois, Luiz foi ao cemitério pela última vez. Levava uma urna parte dos restos mortais da mãe, cremados após a exumação. Ele caminhou até a falésia ao sul da cidade, onde sua mãe costumava levá-lo quando criança. O vento soprava forte. O mar distante estava encoberto pela névoa. Luiz abriu a tampa da urna e espalhou punhados de cinzas no ar. Eu não deixei a senhora ser esquecida. Cumpri minha promessa, mãe. O vento levou as cinzas para o alto, dissipando-as no espaço infinito. Luiz não chorou. Apenas ficou ali, em silêncio. Seus olhos estavam secos, mas dentro dele havia um oceano. Uma semana depois, Luiz lançou oficialmente seu primeiro livro. Quando a Verdade Renasce, narrando a jornada em busca de justiça para sua mãe. A noite de autógrafos foi realizada na biblioteca da cidade. Mais gente do que ele esperava apareceu. Muitas pessoas compartilharam histórias, outras contaram que presenciaram injustiças, mas nunca puderam fazer nada. Uma menina de 14 anos disse a ele: li no jornal sobre o senhor e sua mãe. Também perdi minha mãe por erro médico. Mas ninguém acreditou em mim. Luiz se abaixou, olhando nos olhos da menina. A partir de agora, não deixe ninguém te silenciar. Ela sorriu. Eu não vou. Na última noite do mês, Luiz estava em seu quarto, segurando uma foto da mãe. Eu não sou perfeito. Nem herói. Mas não desisti. E vou continuar vivendo, mãe. Porque agora eu não tenho mais medo da escuridão. Ele pendurou a foto no canto mais especial da casa. Abaixo, escreveu com a própria mão: onde houver amor, haverá verdade.
Onde houver verdade, não haverá mais escuridão. Luiz olhou a foto de sua mãe sorrindo. E pela primeira vez em 3 anos, ele sorriu de volta. A história é um lembrete poderoso de que a justiça pode ser enterrada, mas jamais desaparece se houver alguém corajoso o suficiente para desenterrar a verdade. Luiz enfrentou o medo, a perda e o perigo para proteger a honra de sua mãe. A maior lição é: e nunca silencie diante da injustiça. Mesmo frente ao poder, às ameaças ou à solidão, se você mantiver a fé e a firmeza, a verdade virá à tona. A justiça pode tardar, mas ela chega porque existem pessoas como Luiz, que jamais desistem. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.